Este aeroporto é tão grande que na mesma secção do mesmo terminal é preciso de apanhar o metro para ir de uma porta à outra. Isto é incrível. Mas apesar de ser enorme, isto é super bem organizado, ou seja, há 6 passagens de raio-x para 5 portas de embarque. E basicamente há esta sala toda enorme, só para estas portas de embarque. Dear T-Rayers, we have landed at Incheon International Airport. The local time now is 9:28 in the morning. A única coisa chata é que a T-Way é uma agência low cost e então, apesar de ser coreana, não vai para o Terminal 1, vai para o Terminal 3, se não me engano. Então temos de esperar aqui que venha uma carruagem para nos levar para o Terminal 1. Só que só vem 5 em 5 minutos. E aqui a imigração é provavelmente o processo mais fácil do mundo. É a terceira vez que passo aqui na Coreia na imigração e cada vez é mais fácil. E é só tirar uma fotografia, meter a impressão digital e carimbar o passaporte. Mas pronto, saí de Singapura com mais ou menos 30 graus, porque foi o dia mais frio, foi o dia em que eu fui embora, e chego aqui com 7, a máxima são 8. Eu tive uma semana só de t-shirt e agora tive de vestir um casaco. É um bocado depressivo, mas pronto. Bem-vindos ao pior início do vlog de sempre. O ano passado, quase que perdi um avião porque não tinha internet, não consegui chamar um táxi, não consegui fazer nada, não sabia onde é que era o metro, e por 15, 20 minutos que eu não perdi o avião. Desta vez vou ficar em 2 hotéis aqui na Coreia. Uma noite só neste hotel e depois vou ficar 5 ou 6 noites no outro hotel. Qual é que é o problema? Eu fui para outro hotel. E só dei conta que estava a ir para o hotel errado 2 minutos antes de chegar lá. Se isto for a cidade de Seul, o primeiro hotel era aqui e o segundo hotel é aqui, ou seja, em lados completamente opostos da cidade. E por isso eu já andei 6 km com 30 kg às costas. É a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser experimentar esta banheira. Uma coisa é certa, aqui na Coreia não nos podemos queixar de qualidade dos hotéis, porque os quartos são sempre muito fixes. Já da outra vez apanhei um quarto enorme. Olha só para este tamanho, comparado com o tamanho do quarto que eu tive, por exemplo, em Singapura. Não era pequeno, mas também não era nada que se parecesse com isto. Muito fixe. Aqui temos a casa de banho, muito fixe. Sanita parecida com aquelas do Japão. Ok, não está aquecida, mas é fixe na mesma. Numa das estações de metro em que eu estive, eu vi isto à venda. Não faço ideia do que seja. No entanto, isto estava ao lado de bolos de matcha. E estes aqui pareciam uns que eu já tinha visto no Japão. Só espero que isto ao menos seja bom, porque eu vou ter de comer isto tudo. Isto foi super barato, 1300 ienes, que é mais ou menos 90 cêntimos, 1 euro. Isto é matcha mesmo. No entanto, esta farinha que metem aqui é que dá um sabor que não é bem doce, mas também não sei o que é. Não é a melhor cena do mundo, mas dá para comer. São 7h30, já tive tempo para descansar e por isso estava agora a ver no Naver, que é tipo o Google Maps da Coreia, e vamos até Hongdae. E aqui é a parte de fora do hotel, é este aqui, o meu é o terceiro piso, por isso é logo um dos primeiros. E tem uma particularidade fixe, que é ter aqui uma pastelaria aberta quase 24 horas por dia. Está para aí 18, 19 horas por dia aberta. Para além de que tenho aqui uma paragem de autocarro mesmo à porta. Só que, como é evidente, depois da experiência que eu tive o ano passado, nem que me paguem eu arrisco andar de autocarro. Se vocês não viram, ou se não se lembram, eu vou deixar aqui uns segundos daquilo que aconteceu o ano passado, quando eu tentei andar de autocarro na Coreia do Sul e fui parar a outra cidade a quilómetros de distância, completamente perdido. Nunca andem de autocarro na Coreia. Puta. Estou pior que f... Eu não sei onde é que estou, mas sei que não estou em Seul. E não sei como é que vou voltar, porque esta E aquele clássico da Coreia com a cor do semáforo sempre refletida nas passadeiras, para as pessoas que estão sempre no telemóvel poderem saber facilmente onde é que está o semáforo e evitar acidentes.
Isto faz quase lembrar a Dotonbori em Osaka. Montes de lojas, montes de luzes e montes de música. E acabei por vir jantar ao KFC porque estava com tanto frio que não aguentei mais esperar. E já fui buscar a comida, batatas fritas, uma cola zero porque é sempre mais saudável que a Coca-Cola normal, e 4 bocados de frango. Eu pedi o original porque da última vez só havia picante e eu arrependi-me seriamente de ter pedido picante. Depois comprei também a Egg Tart, que é um género de parente pobre do pastel de nata que se come aqui na Coreia. E tenho de dar o mérito que o frango do KFC da Coreia é o melhor de longe que eu já comi. E eu já comi isto em 4 países diferentes, se não me engano. Foi 13.200 wons, ou seja, mais ou menos 8,5€. Uma coisa curiosa que eu me apercebi é que há vários restaurantes que têm à porta garrafas vazias. Este, por exemplo, tem dezenas de garrafas vazias. Se eu conseguir descobrir porque é que eles metem as garrafas vazias à porta dos restaurantes, eu depois deixo aqui no vídeo. Estava aqui a dar uma volta meio sem destino e passei aqui num restaurante que parece ser bom, por isso em princípio vou aqui almoçar. Não faço ideia daquilo que pedi, olhei para um desenho e disse ok, é isto, só sei que é carne e quando chegar eu mostro. E já chegou a comida. E continuo sem fazer a menor ideia do que vou comer. Aqui tem uma sopa que está super quente, já me queimei inclusive. Aqui é arroz. Aqui é um molho, aqui penso que seja um género de kimchi, ali devem ser noodles de arroz ou alguma coisa do género com legumes. Agora acho que é uma boa altura para fazer um update. Aqui é um género de legume, não faço a menor ideia que o legume seja, mas é bom, embora um bocado picante. No entanto ali temos o kimchi, e o kimchi é tão picante, mas tão picante, eu só meti ainda um bocado à boca. Estou desde o início da refeição a sofrer, a sério. Isto era um caldo muito bom. Era tipo uma canja, mas em vez de ser com carne de frango ou de galinha, não sei, isto parece ser carne de borrego ou alguma coisa assim do género. E ela trouxe também isto, que eu não sei o que é. Isto presumo que seja tipo um género de sobremesa. Não sei se fazia parte do menu ou se foi ela que trouxe tipo para agradar. Parecem pipocas. Completamente. Não sei se é milho, se é alguma outra coisa. Mas é muito bom. E ele deixou também isto, presumo que seja para beber, não faço ideia do que é, mas vou descobrir agora. Isto é doce e amargo ao mesmo tempo, mas é bom. Com isto tudo já são 2 da tarde, eu cheguei aqui era para aí 12:30, daqui a nada fica noite. E foi aqui neste restaurante que almocei. E foi super barata a comida, foi 15.000 wons, ou seja, comi para aí 7 pratos diferentes e custou-me mais ou menos 10€. Tive que parar para fotografar este beco, depois meto aqui a fotografia. Vocês não imaginam o frio que está aqui em cima. Devem estar pelo menos uns menos 3 ou menos 4 graus. Bro, a sério que a porta está presa.